Estamos iniciando mais uma conferência do Seguros na Verdade e é com grande alegria que nós fazemos isso. Neste ano, nós abordaremos uma temática importantíssima relacionada à suficiência das Sagradas Escrituras. O nosso tema é, como está escrito, a tua palavra é a verdade. Para aqueles que nos visitam, ou para aqueles que não conhecem ainda o Seguros na Verdade, a pergunta fica: o que é o Seguros? O Seguros, meus irmãos, é um grupo de cosmovisão cristã, interdisciplinar, que tem como propósito único fortalecer e abençoar a fé de nossos irmãos que se encontram nesse ambiente universitário, nesse ambiente acadêmico, muitas vezes alvo de duras pressões mundanas. Para isso, nós nos reunimos mensalmente. Temos também conferências anuais e cursos semestrais, sempre trabalhando temáticas atuais e importantes para o cristão na academia. Neste ano, como os irmãos sabem, nós convidamos dois pastores conhecidíssimos de todos vocês, o pastor Guilherme Nunes e o pastor Tiago Abdala. No entanto, queridos, nós fomos surpreendidos ontem com a notícia de que o pastor Tiago acabou por contrair Covid-19. Nós lembramos de orar por ele, precisamos lembrar de orar por ele, e por conta desse motivo ele infelizmente não poderá participar presencialmente de nossa conferência. Atenção, ele ainda ministrará amanhã o nosso minicurso, mas de forma remota, não presencial. Assim, nós teremos, durante esse final de semana, o privilégio de ouvir o querido pastor Guilherme, o qual eu convido agora para subir aqui. Meus irmãos, o pastor Guilherme, ele é formado no Seminário Instituto Bíblico Maranata, mestrando em Teologia Sistemática pelo Instituto Elbray Clark, professor de grego do Novo Testamento e linguística aplicada aos textos bíblicos no Instituto Teológico CMA e professor de Novo Testamento no Centro de Pós-Graduação Jonathan Edwards, pastor na Primeira Igreja Batista de Aquiraz, no Ceará, e casado com a Bruna. Ok? Vamos orar então ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por este momento, pedimos agora especialmente pela Tua Palavra, Senhor, que será ministrada, iniciando agora com o pastor Guilherme, que o Senhor possa sustentá-lo e que da boca dele, Senhor, possa vir apenas palavras provenientes do Senhor. Pedimos atenção e sabedoria e perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos. Para mim é um prazer estar aqui nessa noite, visitar a cidade de vocês. Tudo muito bonito aqui e eu fico muito grato mesmo do convite. Poderia ser muitas outras pessoas, então obrigado e eu espero que seja um tempo proveitoso para vocês, esse tempo que a gente vai passar junto aqui. Amém? Hoje, não era eu, né? Mas aí sou eu agora. E hoje nós vamos passar esses dias estudando algumas coisas técnicas, principalmente amanhã à tarde, sobre, no meu caso, transmissão da Escritura, variante textual, essas coisas. E tudo isso é muito importante para a sua mente, principalmente para o propósito desse congresso em relação aos jovens que são universitários. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco da beleza da palavra de Deus, porque eu entendo que você nunca pode perder isso em tudo que você faz. A razão pela qual você ama a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de trazer essa reflexão, porque muitas vezes a apologética, ela pode se perder muito numa espécie de apologética simplesmente mental, simplesmente teórica, simplesmente muito analítica, e esquece que a apologética ela começa no coração. E se o coração do apologeta não tiver na razão correta, nos motivos corretos, ele é o primeiro a se enganar com relação à sua forma de abordar uma pessoa. Então, na minha vivência na academia, na minha vivência em universidades, na minha vivência com esse meio acadêmico, o que eu vejo, principalmente na área da teologia até, e em muitos lugares, doutores, que por algum motivo a mente, ela
deixou de ter uma conexão com o coração, de forma que a luz da mente aquece o coração. Parece que eles se esfriaram. E eu não quero isso para você. Você não precisa ser um jovem que sabe muito bem sobre Schaeffer, que sabe muito bem sobre Van Til, John Frame, Wayne Grudem, Millard Erickson. Não adianta você ser um jovem que sabe só sobre isso. Você precisa entender o motivo pelo qual você sabe tudo isso. E é o amor pela palavra de Deus. Então nunca esqueça disso. Tudo que a gente faz, todos os estudos que a gente promove, tudo que a gente estuda, as noites sem dormir, elas têm um motivo. É ouvirmos Deus falar. Porque Deus fala. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão no Salmo 119, mas eu gostaria não de analisar o Salmo 119, eu gostaria de dar uma introdução geral a esse Salmo. E eu gostaria de começar com uma verdade, antes da gente ir para o Salmo. Mas abra lá, para a gente depois já ir para o Salmo 119. Existe uma verdade muito importante que guia todo esse Salmo. Deixa aberto aí a sua Bíblia. A verdade que eu gostaria que você guardasse na tua mente é a seguinte: aquilo que captura a tua mente, controla os teus pensamentos e domina os teus desejos. Eu vou dizer isso de novo. Aquilo que captura a tua mente, domina os teus pensamentos, ou controla os teus pensamentos e domina os teus desejos. Aquilo que nós desejamos muito, geralmente vai ser aquilo que ocupa mais a nossa mente. Aquilo que ocupa mais a nossa mente vai ser aquilo que nós vamos desejar muito. Portanto, aquilo que captura a nossa mente, controla o nosso pensamento e domina os nossos desejos. É por isso que muitas vezes os nossos desejos descontrolados não são o motivo, a razão, o alvo da nossa luta. Ah, pastor, eu estou muito descontrolado com certos desejos do meu coração. Só que muitas vezes nós tentamos atacar esse sintoma e esquecemos que o que causa obsessões é, antes de tudo, aquilo que está na nossa mente, aquilo que captura a nossa mente, aquilo que fica em nossa mente. Então muitos jovens, por exemplo, se perdem em seus desejos porque deixam que certas coisas capturem a sua mente mais que outras. Um exemplo desse muito básico é a própria pornografia. A pornografia e os desejos sexuais desordenados, eles começam antes de tudo porque imagens estão ocupando a mente. E o que isso tem a ver com o nosso salmo? É porque se aquilo que ocupa a nossa mente controla os nossos pensamentos, domina os nossos desejos, nós, quando abraçamos a bênção da circularidade, já eu falo que é isso, nós estamos dominando a nossa mente e nós estamos lutando para termos desejos santos. Assim, o que é a bênção da circularidade? A bênção da circularidade é a bênção da repetição. E uma das coisas que você mais vai ver no Salmo 119 é o salmista falando da mesma coisa com outras palavras. O salmo é grande, nós temos o alfabeto hebraico, mas em cada parte, basicamente, ele vem repetindo a mesma coisa. E a pergunta que você faz é: por que é que o salmista está repetindo a mesma coisa com outras palavras? Porque aquilo está dominando a mente dele. Porque é aquilo que capturou a mente dele. Então, se o tópico do Salmo 119 é a palavra, você vai observar que ele fala sobre a palavra com várias palavras diferentes. Aliás, ele usa 8 palavras diferentes para falar da Escritura. Nós vamos ver essas palavras hoje. Mas aí, o que é que isso nos diz? Nos diz a simples coisa: o salmista está com a mente dominada pela palavra de Deus. E isso fala muito dos desejos dele. Por exemplo, vamos examinar aqui rapidamente quais são os desejos do salmista. Veja no verso 12, por exemplo. Ensina-me os teus decretos. Verso 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus desejos. Verso 27, que Deus nos faça entender. Verso 36, o desejo dele é que Deus incline o nosso coração. Verso 88, que Deus nos dê vida. Verso 133, que Deus firme os nossos passos. Por último, verso 176,
que Deus nos busque quando nós nos desviarmos da sua palavra. Você está percebendo os desejos dele? Os desejos do salmista são desejos sempre voltados para a palavra. Por quê? Porque a sua mente está dominada pela palavra. Então eu vou repetir de novo a frase que eu iniciei. Aquilo que captura a minha mente, controla os meus pensamentos e domina os meus desejos. Ora, se eu abraço a bênção da circularidade, que é pensar, pensar, pensar e pensar sobre a palavra, isso vai moldando os meus desejos. Assim, querido, o salmista nos dá uma grande lição. Que a mente de um cristão, ele precisa estar dominada pela palavra. Você pode muito bem dominar a doutrina da inspiração da Escritura, mas se isso não fizer diferença no teu pensamento, de nada nem adianta. Você vai para o inferno com sistemática e tudo, com Bíblia e tudo. Sabe por quê? Porque não basta termos a palavra em nossa casa. É necessário que ela faça morada em nosso coração. E fazer morada em nosso coração significa que ela precisa estar na nossa mente. E aí, o que me incomoda muito em alguns tipos de apologética é que muitos jovens gostam muito disso, né? E nós vamos ensinar isso. Como defender a palavra de Deus, como dizer que a palavra de Deus ela é correta, ela não sofreu corrupção, mas passa a semana todinha sem ler a palavra. Não adianta. Sabe, vamos voltar para o Salmo 119 e veja como ele inicia o Salmo 119. O Salmo 119 não tem lugar para legalista. Ah, pastor, mas esse cara aí, a minha mente, ela às vezes vaga. Mas olha o que ele começa dizendo. Salmo 119, verso 5. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. O que ele está dizendo? Os meus passos podem não ser ainda firmados, mas esse é o meu desejo. Os seus passos podem ainda não ser firmados, mas esses são os teus desejos. Porque aqui está a diferença do crente para o não crente também. Não é que ele é perfeito, é o que ele deseja. E ele diz, quem dera meus passos. Meus passos não são ainda, mas quem dera, Senhor. E para isso, ele então vai falar e usar 8 palavras para descrever a palavra de Deus. E eu gostaria de analisar com você um pouco, e talvez a gente vai diversificar um pouquinho aqui as traduções. Eu estou usando a NVI 2011, se você estiver usando a NVI 2001, tudo bem. A NAA também, a NVT, tudo bem. As críticas que eu fizer, eu amo todas as traduções, tá bom? Só não a dos Testemunhos de Jeová, porque enfim, foi uma piada. A primeira palavra que ele usa para descrever a Escritura é lei, ou leis. Veja comigo, por exemplo, o verso 7. No verso 7 ele diz, eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas, a NVI traduz por ordenanças, mas aqui é lei, mispat, ou seja, a lei de Deus é que existe certo e errado. No mundo de uma moral borrada, cinza, que ninguém sabe mais o que é certo e errado, ele chama a palavra de Deus de lei. Por quê? Porque ela clareia o que é certo e o que é errado. E isso é importante por quê? Porque existe uma tendência no nosso coração a uma anarquia moral. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus para lutar contra a nossa anarquia moral, ou a nossa tentativa de anarquia moral. O que é anarquia moral? É querer viver sem lei. E aí o salmista olha para a palavra de Deus e diz assim, aqui está a minha lei, aqui é o que dita o que é certo e errado. Não são os meus desejos, não são as minhas preferências não são lei. Pastor, bota isso na prática para mim, eu coloco na prática. Sabe, muitos casais, aqui é jovem, mas deixa eu falar uma coisa para os casais. Você sabe qual um dos maiores motivos de confusão no meio de um casamento? É quando alguém, casamento cristão, é quando alguém confunde os seus desejos com a lei de Deus. De forma que quando o outro não cumpre os desejos do outro, o outro acha que o outro pecou contra Deus. Quantas vezes a gente brigou com o nosso cônjuge porque ele desobedeceu à lei do Senhor? Agora, quantas vezes a gente brigou com ele ou com ela porque ele desobedeceu ou ela desobedeceu os nossos desejos? Você sabe qual é o problema? É porque nós temos a tendência de querer sentar no trono do juiz
e fazer dos nossos desejos a lei de Deus. E os nossos desejos não são a lei de Deus. O salmista diz muito claro o que é a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? A palavra. A segunda palavra que ele usa, vamos ver o verso 8, por exemplo. Ele diz: obedecerei aos teus decretos. Ora, qual é a diferença de lei para decretos? É porque a ênfase do decreto é que isso é algo eterno. Isso que é estabelecido é algo que eu tenho que me apegar, porque isso é eterno. Ora, se a lei me diz o que é certo e errado, o decreto está dizendo que isso é eterno, portanto, eu devo me apegar a isso. Eu devo estar apegado a isso, encher o meu coração disso. E aí, muitos jovens, quando vão tomar certas decisões na vida, por exemplo, ontem o pastor vive sempre atendendo telefone em horas inusitadas. Ontem eu atendi um telefonema já de noite, e uma irmã da nossa igreja querendo tomar uma decisão, e a decisão dela era difícil. E eu sempre digo para os irmãos da minha igreja: ora, se Deus te coloca duas coisas na tua frente, e essas duas coisas, elas são corretas à luz da palavra de Deus. Agora, Deus, as duas são corretas, o que é que eu faço, pastor? Você vai para a mais sábia. Mas qual é a mais sábia? Aí é o exercício seu. Mas sabe por que quando a gente fala de sabedoria as pessoas não gostam? Porque o coração não está cheio da lei de Deus. Deixa eu explicar isso melhor. A sabedoria é quando eu sei colocar a lei de Deus no contexto específico. É quando eu consigo olhar e estar tão cheio dos princípios de Deus que a minha vida é guiada por esses princípios. De forma que eu não quero só saber o que é certo e errado. Sabe as figurinhas de Instagram? Você sabe aquelas perguntas assim: pastor, é pecado? Eu deixo de lado todas essas perguntas. Se você faz, amém, eu amo você também. Mas o problema é que fica: pastor, é pecado? Pastor, é pecado? É pecado isso? É pecado aquilo? E o que eu acho, sabe o que é? É que quem faz essa pergunta, ok, deve ser alguém que se converteu agora. Por quê? Porque Deus não quer que a gente fique sempre... Esse lado de perguntar o que é certo, o que é errado, isso é para a infância. O crente maduro pergunta qual é o melhor para mim, dentro de duas possibilidades boas? Qual é o mais sábio? Ele não fica certo e errado, porque isso ele já tem claro. Porque isso está cheio, o seu coração está cheio. Ok, às vezes nós vamos nos bater com a imaturidade e perguntar: mas será que isso é pecado? Ok, mas entenda o que eu quero dizer. Às vezes nós alimentamos esse sentimento de primeira infância, onde as pessoas ficam só querendo saber o que é certo e errado, parece que elas querem viver na linha entre o certo e errado. E Deus quer que a gente viva, não é nessas preocupações, essa tem que ser passada, essa tem que ser lógica. Temos que, diante de duas escolhas boas, escolher a melhor. E isso vai exigir sabedoria. E isso vai exigir estar apegado aos decretos de Deus. Primeiro, leis. Segundo, decreto. E aí ele usa uma terceira palavra para falar da palavra, que são comandos. Veja comigo, por exemplo, o verso 6. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus, NVI traduz por mandamentos, eu vou traduzir aqui como comandos, tá? E aqui, veja o verso 10. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Veja o verso 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A NVI, então, escolheu traduzir comandos por mandamentos. Tudo bem. Qual é a diferença entre lei, decreto e comando? É porque a ênfase do comando está no fato de que Deus quer que você faça aquilo. Ah, mas a lei também não é Deus que quer. Mas a lei, ela só está dizendo isso aqui, ó, isso é certo, isso é errado. Os decretos só estão dizendo isso para você: olha, se apega a isso eternamente. Mas a palavra de Deus, ela não está ali só para ficar na varanda, para você ficar olhando. Olha que mandamento bonito, olha que lei bonita, olha que decreto bonito. Deus quer que você faça aquilo. Por exemplo, um mandamento que a gente esquece: Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Não parece mandamento para alguns, mas é um mandamento, não vou entrar nessa discussão. Outro mandamento que a gente esquece, e são mandamentos, por exemplo, imagina
que às vezes a gente pensa, olha, maridos, amem as suas esposas. Deus não quer que você fique só refletindo sobre isso. Ok, maridos? Deus quer que você ame. Você só vai experimentar o que é obedecer a Deus, não é quando você entende o mandamento, é quando você obedece a Deus. Sabe quando um pai chega para o filho e diz assim, filhão, dá para tu fazer aquilo ali? E ele diz assim, beleza, pai, te amo. Diz assim, beleza, mas quando é que você vai fazer aquilo? Não, pai, ok, beleza, eu te amo. Para uma criança isso é normal, mas às vezes a gente faz isso com Deus. Não, Deus, realmente eu te amo, louvo o teu nome. Mas a gente fica parado. E o salmista olha para a palavra e diz assim, quando Deus fala, Ele quer que eu faça isso. Então nunca esqueça, ó, por detrás de um mandamento, não tem um ídolo calado. Nós temos uma mania de despersonalizar a lei. O que é despersonalizar a lei? É como se a lei surgisse do nada. É como se quando alguma coisa mandasse para nós, foi o acaso que mandou, ordenou. Os 10 mandamentos são ordenados. Mas não esqueça disso, ó. Quem está por trás dos 10 mandamentos é uma pessoa. É Deus. É Deus falando. Então, quando Deus fala, diz algo, é porque Deus quer que você faça isso. A outra palavra que ele usa a palavra, que é davar. Veja o verso, tem vários, a gente pode escolher qualquer um aqui. Verso 28, por exemplo. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua, como é que está aí na de vocês? Palavra. Essa que tem a palavra, qual é a versão? A fiel? Eu gosto desse nome. Dá uma conotação tipo, a minha é fiel, né? Brincadeira. A minha tem promessas. O irmão tem palavra, mas entenda, eu prefiro palavra aqui. Mas se fosse palavra aqui, nesse verso que nós lemos, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua palavra. E qual é a ênfase de palavra no Salmo 119? É o fato de que Deus fala para você. O que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo, fortalece-me. Fortalece-me pelo fato, fortalece-me falando comigo. Não é o que você vai falar, a ênfase aqui, que eu acho que é a ênfase da palavra promessa. Porque na promessa, a ênfase está no conteúdo. Na palavra, a ênfase está no ato de falar. Assim, a ideia aqui é que ele está dizendo, consola-me, fortalece-me com o teu ato, diz o Senhor, falar comigo. Com o fato de que o Senhor fala comigo. E nunca esqueça disso, ó, Deus fala. Deus fala. E o salmista está dizendo, queridos, quantas vezes num culto esse, um louvor maravilhoso como esse, quando nós estávamos louvando ao Senhor, nosso coração se enche e o consolo de Deus vem no nosso coração com as suas promessas. Não é só o conteúdo que nos consola, é o fato de que nós somos consolados por alguém, pelo Deus que fala. Assim, o salmista está pedindo, e olha, essa davar, que é a palavra, é a que ele mais usa para descrever a lei de Deus. Qual é a outra? Preceitos. Veja o verso 27, nós estamos na quinta, preceitos, verso 27. Diz o seguinte, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Beleza? Alguns podem dizer que é só sinônimo, mas há uma ênfase aqui. A palavra preceitos, a ideia é na aplicação da lei de Deus nas minúcias da vida. Tá? Verso 27 de novo. Faz-me discernir como aplicar a tua palavra em coisas específicas, minuciosas da minha vida. Mas pastor, o que significa isso? Significa que Deus se preocupa com os detalhes. Deus se preocupa com os detalhes. Isso significa que a lei de Deus, a palavra de Deus, não são somente para coisas gerais. Não são só para princípios gerais. A palavra de Deus também
ela é para os detalhes da vida, porque Deus está preocupado com os detalhes. Qual é a outra palavra? Sexta palavra. Ensino. Ensino. Deixa eu fazer uma revisão aqui para quem está anotando. Leis, decretos, comandos, palavra, preceitos, ensino. Vamos ver o verso 34 e 44. Dai-me entendimento para que eu guarde o teu ensino. Ok, a minha NVI está a tua lei. Né? Aí ensino, a fiel está ensino. Dai-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. E a ela obedeça de todo o coração. Mas o que é ensino? No Salmo 119 e em todos os salmos, tá? Quando você estuda a palavra. E aí, ensino, querido, é a palavra Torá, tá? Que é a nossa palavra lei. Mas um dia a gente fala sobre isso. Mas o que significa? Significa que é a instrução de um pai a um filho amado. Aqui o salmista, de novo, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Quem está falando isso está com o sentimento de quê? De que eu estou falando com o meu pai. Então a ideia aqui é de que Deus, quando fala em sua palavra, Ele fala como pai. E nós recebemos como filhos. Sabe qual é a diferença? Uma vez eu esqueci qual o título desse texto. Não vou lembrar. Deus é onisciente. E Deus também é onipresente. A onipresença de Deus tem a ver, dentro da relação pactual do Antigo Testamento, com o fato de que Deus está ali. Ele está presente, observando. Beleza. Mas você já viu um pai observando? O seu olhar, o olhar do pai não é passivo. Ele não olha como alguém distante. O olhar do pai é o olhar cuidadoso. E aí, o salmista está dizendo, quando eu olho para a tua palavra, eu me vejo como filho. Porque eu sei que é o meu pai que está falando comigo. Pastor, às vezes eu não sei se eu sou filho de Deus. Quantas vezes você já ouviu o seu pai falando na semana? Então, o salmista não vê a palavra como distante, dissecando. Ele vê a palavra como Deus falando como um pai. Por isso que ele usa a palavra ensino. Quantas vezes ele usa a palavra ensino? Eu não contei direito aqui, mas deve ser por 20 vezes. Sétimo, vamos ver o verso 119. Tu destróis como refúgio todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Agora vamos para o 125. Sou teu servo, dai-me discernimento para compreender os teus testemunhos. Em algumas traduções pode ter estatutos, mas a ideia é mais para testemunhos. E qual é a ideia de testemunho? É Deus dando testemunho de si mesmo. Como eu amo quando eu leio a história de Deus. Quando eu leio, tem uma música que é assim, desde muito pequeno, entendi. Tu és o meu herói. E essa música é uma criança contando que desde pequeno ele foi ensinado de um Deus que abriu o mar, que fez até o sol parar. E foi esse mesmo Deus na cruz que por mim se humilhou. Aí o refrão é, és o meu herói, sim, tu és o meu herói. O que é isso? É quando uma criança lembra dos atos de Deus. O salmista está dizendo, quando eu leio a palavra, eu lembro dos atos de Deus dando testemunho de si mesmo. Pastor, por que eu preciso disso? Porque todos nós sofremos de uma espécie de amnésia espiritual, muitas vezes. E muitas vezes Deus faz algo extraordinário na nossa vida, que eu gosto de chamar de feitos extraordinários de amor.
E quando dá um mês, a gente esquece. Não esquece aqui, esquece aqui. Quantas vezes nas nossas ansiedades nós estamos ansiosos por uma coisa que Deus já cuidou uma outra vez? E aí como é que o salmista resolve isso? Ele resolve lembrando das histórias do seu super-herói, das histórias dos Deus de Israel, da história de Jesus andando sobre as águas. Assim, ele chama a palavra de Deus dos meus testemunhos, ou dos teus testemunhos. Oitava e última, para a gente terminar então, ele chama de caminhos. Caminhos. É uma palavra bem conhecida, o Terek. Vamos ver o verso 37. O verso 37. Onde é que eu estou aqui? Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçastes. E caminho é um estilo de vida. Caminho é um estilo de vida. É andar nos caminhos do Senhor. Então, quando eu amo a palavra, é como se eu quando eu medito na palavra, quando eu coloco a palavra em prática, quando eu faço as outras palavras que eu falei, decreto, é como se eu estivesse andando num caminho. Agora, sabe uma coisa? No Salmo 119, você vai ver ele dizendo que nesses caminhos, às vezes guiam ele para a dor. E quando ele está na dor, como odre na fumaça, Deus está tratando dele. Assim, lembre-se de uma coisa: a sua obediência não te blinda, a tua obediência te transforma. Deus transforma. Assim, ele chama de caminhos, é um estilo de vida, é andar por eles. Deixa eu terminar então com algumas lições aqui para nós. E essas 3 lições, eu queria falar primeiro que o salmista se vê como um peregrino na terra. E a palavra de Deus parece ser a única coisa na terra que ele tem para se apegar. E queridos, nunca esqueça disso. O fato de Deus falar, e objetivamente pela sua palavra, deve nos fazer amar tanto esse livro. Ele não pode ser uma disputa de quem começa a ler Gênesis e termina mais cedo no ano. Ninguém estava numa maratona. Isso tem que ser guardado no nosso coração. Isso tem que ser meditado. Isso tem que ser amado. Sabe, isso não diminui os meus estudos da palavra, mas isso me dá mais energia e motivações corretas. O peregrino, ele não se sente em casa. Você já viu? Uma vez eu viajei, irmãos, uma viagem aleatória, que até hoje eu não sei o que eu fui fazer nesse lugar. Que foi na Tailândia, em Bangkok. E eu fui pregar lá, foi uma conferência de 30 dias. Irmãos, eu emagreci 15 quilos, porque eu não aguentava mais comer arroz. Era só arroz, literalmente arroz doce, e eu tenho diabetes. Então, tudo que eu procurava não prestava. Assim, eu amo demais cada um lá, mas comida comigo é brasileira. E aí, eu andei por todo Bangkok atrás de comida brasileira. Atrás de comida brasileira. Aí eu fui no McDonald's. Eu disse assim, vamos ver, né? Pelo menos o McDonald's aqui meio americanizado. Quando eu cheguei lá, a carne meio branca, eu disse assim, não é aqui. Não é aqui. E eu percebi que eles não gostam de assar carne. Eles não gostam, não é a vibe deles. E aí eu achei um restaurante brasileiro. E foi pelo cheiro. Eu me senti tanto em casa. Parecia que eu tinha voltado para o Brasil. Eu estava arrependido de ter ido, né? O que eu estou fazendo aqui? Passei mal, quase morri. Fui para o hospital, sabe aonde? Em Abu Dhabi, perto de Dubai. O cara falando árabe comigo e eu... Cara, o que esse cara está falando? Eu vou morrer. Ele querendo empurrar um remédio na minha boca, dizendo assim, em árabe. Eu disse, cara, não vou deixar, eu não estou entendendo. Aí ele disse assim, não, estou falando em inglês. Eu disse, não, isso é árabe, meu chapa.
E eu lembro que quando eu cheguei nesse restaurante, eu me senti em casa, mesmo não estando em casa. Sabe o que é a palavra de Deus? É aquilo que me faz sentir no céu, antes de estar no céu. Sabe o que é a igreja? É uma antecipação, uma pequena antecipação daquilo que teremos plenamente. Aqui, por exemplo, a gente se sente em casa. Os irmãos aqui, às vezes, alguns que eu nunca nem vi, eu olho, a gente sorri, e a gente sabe que nós somos irmãos, e nós estamos em casa. Então nunca esqueça disso. A palavra de Deus é aquele objeto, é aquela comida brasileira, é aquela feijoada, é aquela buchada, coisas bem saudáveis, panelada, que cheira bem, né? E aí a gente, nossa, isso lembra demais a minha casa. O C.S. Lewis dizia que ele tinha saudade do cheiro da flor que ele nunca cheirou. Como pode ser? É porque dentro de nós existe uma saudade da nossa casa, mesmo sem nunca ter ido lá. Você já viu o sentimento de saudade como é inexplicável? Pois é, esse é o sentimento que o crente tem. Estou com saudade do meu lar. Vem logo, Senhor. Antecipa, vem. Eu não quero apenas ouvir, eu quero um dia te ver, eu quero que os meus olhos te presenciem. Eu quero que a dor evapore quando eu te ver. Eu quero que as minhas lágrimas, elas evaporem. Na verdade, eu quero que o próprio Senhor enxugue elas. Eu quero... E o salmista, ele está todo o tempo, quando esse dia chegar? E o que me faz sentir um pouquinho o cheirinho desse dia é quando eu estou lendo a palavra de Deus. Então nós vamos falar muito sobre a palavra de Deus. Muito, muito. E talvez você tenha desistido sem querer ou querendo do estudo bíblico. Talvez você tenha pensado em desistir de muitas coisas na sua vida. Mas talvez o que você precisa não é desistir, é voltar à fonte. Talvez o que você precisa hoje não é parar, é voltar de novo à razão que te fez iniciar. E a razão que me fez iniciar desde os meus estudos, desde quando eu estava fazendo coisas, sei lá, em grego clássico, quando eu via o meu coração assim, eu dizia, o motivo que eu comecei foi ficar mais perto do Senhor pela Tua palavra. Isso me dava energia para continuar. Eu não sei se você tem pensado, você tem desanimado, mas o teu desânimo não te diz para parar, te diz para voltar. Amém? Vamos orar. Senhor, o Senhor fala, e o ato do Senhor falar é consolo para o nosso coração. Quantas vezes o Senhor não já falou para nós? Quantas vezes o Senhor já não nos consolou? Quantas vezes foi a Tua palavra que nos deu ânimo? Foram as Tuas promessas que nos deram vida? Quantas vezes, Senhor, nós não pensamos em olhar para trás? E foi a Tua promessa que nos fez continuar. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o nosso Deus fala. E o Verbo se fez carne. E Ele morreu na cruz por gente assim como eu. E eu te agradeço. Porque tudo isso é graça. Tudo isso é graça. Coloca no coração dos meus irmãos e no meu um amor pela palavra, que nos lembra de casa, que nos lembra onde é o nosso lar, que nós tanto temos saudade, Senhor. Assim, nos ensina a ficar próximos daquilo que um dia experimentaremos completamente e que hoje nós temos parcialmente, mas um dia não será mais assim. Senhor, nós te pedimos isso, que o nosso maranata não seja para fugir dos problemas, que o nosso maranata seja para experimentar em completude aquilo que só temos parcialmente. Então nós dizemos maranata, Senhor, porque se aquilo que nós temos já é maravilhoso, imagine a plenitude de tudo quando vier. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse início e pelas palestras que virão. Nos dá força. Em nome de Cristo. Amém.